Obrigado pelo convite, pela oportunidade. O objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a minha dissertação de mestrado, que foi um tema assim, bem diferente do que seria, o que é normal para os advogados, porque envolveu uma área um pouco desconhecida, né, que é a chamada jurimetria. O que acontece? Vou contar um pouquinho assim do por que eu decidi estudar essa ação, né, são ações baseadas em violação de trade dress. Então, o trade dress é uma forma de concorrência desleal, né? Para quem não sabe, o Brasil é signatário da CUP, que é um tratado internacional, um dos principais tratados sobre propriedade intelectual, e desde da CUP já existe a noção da repressão às práticas desonestas no comércio, né? Na indústria e no comércio. Se não me engano, é exatamente esse o texto que a CUP fala, que os países membros devem adotar mecanismos de repressão às práticas desonestas. E aí dentro dessa definição um pouco ampla, né, do que seriam práticas desonestas, os países tentaram positivar ou não, ou depender um pouco mais da jurisprudência, da case law, né, para definir o que seriam essas práticas desonestas. Aqui no Brasil, a gente tem uma certa positivação, né, porque a gente tem a tipificação criminal, né, da concorrência desleal. Comete crime de concorrência desleal, e aí nós temos todos aqueles incisos do artigo 195 da LPI, que de certa maneira dão uma certa, embora eles sejam tipificações de crimes, eles dão um certo balizamento também para a interpretação desses atos de concorrência desleal na área civil. E um dos atos de concorrência desleal que se construiu doutrinariamente e judicialmente foi justamente a violação do trade dress. Na verdade, o conceito de trade dress, né, que se traduzido ao pé da letra é o vestido do negócio, né, o vestido dress é vestido, trade é o negócio, operação comercial. E o que o trade dress representa? O trade dress representa um reconhecimento de que os negócios eles possuem características que são próprias, né, que são identificáveis, que remetem àquele negócio, que ficam na mente do consumidor, mas que não são exatamente algo que se possa colocar o dedo em cima. Não é exatamente uma marca, não é exatamente um desenho industrial, não é exatamente uma patente. É toda uma aparência geral daquele negócio, né? Então, observou-se que era possível você copiar um negócio sem estar necessariamente fazendo uma cópia servil da sua propriedade intelectual, por exemplo, da sua marca, ou, por exemplo, de um desenho industrial que você tem. Então, a partir desse desenvolvimento, né, do mundo competitivo dos negócios, o judiciário respondeu com essa teoria do trade dress, né, reconhecendo que havia ali na organização do negócio, havia algo que deveria ser protegido em benefício justamente dessa repressão a práticas desonestas. Porque quando eu me utilizo do trade dress de um terceiro, né, de um concorrente, na verdade o que eu estou querendo é, de certa maneira, utilizar o reconhecimento subconsciente que aquele concorrente possui, né? Então, eu tento utilizar cores parecidas com a dele, embalagem parecida com a dele, às vezes uma marca parecida com a dele, que não seja igual, mas que tem alguma coisa ali que remeta. Eu tento copiar a arquitetura dos seus estabelecimentos comerciais, eu tento copiar a organização das mesas e das cadeiras, eu tento copiar, às vezes, a forma de atendimento dos garçons no restaurante, enfim, qualquer tipo de coisa que dê ao negócio uma certa distintividade e traga um reconhecimento perante o público, pode ser considerado um elemento de trade dress. E através da cópia desse elemento, eu me aproveito do reconhecimento que aquele negócio tem.
né? Essa é uma ação muito interessante, ou pelo menos eu considero muito interessante, porque a, por ser um conceito bastante fluido e um pouco subjetivo, fica muito a cargo do jogador, de cada jogador determinar se naquele caso concreto existe ou não violação de trade dress. Então, até que ponto eu posso parecer com o meu competidor, com o meu concorrente, sem estar violando o trade dress dele, né? Quais são os limites do trade dress? Quais são os seus elementos mais básicos? E aí eu cheguei à conclusão, eu estava até brincando com uma colega nossa, aliás, ela que brincou comigo. A gente, por acaso, eu fui atuar fazendo uma sustentação no Tribunal de São Paulo e a contraparte era minha colega de mestrado. Foi uma grande coincidência, a Natália é gigante. E ela ganhou, ela fez uma sustentação muito boa, mas a ação a gente estava tentando reverter uma sentença desfavorável e era uma ação difícil de reverter. Mas, de qualquer modo, a Natália sustentou brilhantemente e venceu. E aí, no final da ação, eu fui cumprimentá-la e ela brincou comigo que, às vezes, ela acha que ações de trade dress é tipo cara-coroa. Você joga uma moedinha para o alto para ver se vai ganhar ou não, porque vai muito da cabeça de cada relator. E os outros desembargadores dificilmente vão contrariar, normalmente eles votam com o relator, dificilmente há dissensão nesse colegiado, nas ações de trade dress. Então, é o tipo de ação que, por permitir, por dar uma ampla margem de subjetividade para o julgador, no caso concreto, é uma ação justamente que vale muito a pena você estudar a jurisprudência, né? Você saber como aquele magistrado pensa, porque é a partir da cabeça dele, basicamente, que vai sair a decisão se é ou não, se a minha atitude ou atividade está ou não ali em violação de trade dress do terceiro. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os julgados de trade dress no triênio de 2017, 18 e 19, tá? Aqui no Rio e em São Paulo, e eu peguei apenas os julgados que versassem principalmente sobre trade dress. Então, você tem o trade dress, às vezes, o professor Denis Borges Barbosa brincava, e o filho dele continua com a mesma brincadeira. Eles diziam que o trade dress é o último argumento nas ações, né? Se você tenta alegar que há violação marcária e depois você tenta alegar qualquer outra coisa e, por fim, você joga o trade dress ali se o resto não colar. Mas eu não queria esse tipo de ação, em que o trade dress fosse uma alegação secundária ou terciária até. Então, a gente filtrou apenas por ações que se fossem fundadas especificamente em violação de trade dress. A gente levantou, então, 93 ou 97 ações, se não me engano, nesse triênio. Era um número bem grande de ações. E foi por isso, inclusive, que eu não expandi o interregno no temporal. Eu pensei em fazer quinquenal, pensei em pegar 2 anos a mais, mas eu vi que seria muito documento para fazer o tratamento e talvez o resultado não fosse diferir muito. A gente achou que... Eu pensei, conversei, eu tive auxílio de um estatístico, amigo meu, conversei bastante com ele sobre a parte de estatística. A gente achou que aquilo ali, com uma amostragem, estaria interessante, não teria uma falha estatística. Então, o que eu fiz com aqueles julgados? Eu classifiquei as ações em êxito ou não êxito, né, em relação ao reconhecimento do trade dress, né, ou seja, se a ação tinha sido reconhecida como trade dress ou não. E aí eu coloquei lá uma classificação de êxito ou não êxito em cada uma delas. Isso eu fiz na base do olho. A gente não tem ainda um processamento de linguagem natural tão bom que dê um resultado como esse a partir da leitura do acórdão. Você tem que ter uma pessoa lendo o acórdão para entender o que de fato aconteceu. Mas aí, a partir disso, eu queria entender se, por acaso, algum elemento específico influenciava no resultado. Se a presença ou a ausência de uma tese jurídica, por exemplo, estava influenciando no resultado estatisticamente relevante
influência no resultado da ação. Uma das coisas que mais se discute no trade dress é a questão da cor. O quanto alguém pode se apropriar de uma cor, né? A cor sozinha, não a cor como parte de uma marca especificamente, mas uma cor. A cor daquele a cor padrão, a cor daquele estabelecimento é um roxo. Todo mundo sabe que é o roxo, associa o Facebook, por exemplo, com aquele azul do F do Facebook. Todo o negócio ele tem certamente uma associação, uma identidade gráfica e, portanto, uma associação com uma ou mais cores. E a cópia das cores é muitas vezes um dos elementos de trade dress que o terceiro de má fé tenta se apropriar. De má fé ou não, né? Às vezes é de boa fé. Existem mercados em que a cor é mais ou menos relevante. Se você entrar no supermercado e for na coisa de shampoo, você vai ver que a maior parte dos shampoos é branco. É tudo branco, de cores claras. Então, tem muito amarelo claro. Então, existem certos produtos em que uma cor é muito característica daquele produto. Então, ela perde, portanto, sua distintividade e, nesse caso, não deveria ser um elemento protegido por trade dress, porque se todos usam, se aquela é a cor, né, padrão daquele tipo de produto, não pode ser apropriada. Mas, em outros casos, a cor até pode ser apropriada, né? A cor pode se tornar uma cor tão associada àquele negócio, àquela indústria, que se torne, de fato, um elemento protetivo de trade dress. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu queria avaliar, se o elemento cor fazia diferença nos julgados, na decisão dos julgados. A segunda coisa que eu queria avaliar era se o elemento marca... eu estou vendo aqui uma pergunta, posso enviar sim o link da dissertação, claro. A segunda coisa que eu queria avaliar era se o trade dress que tivesse relação com a alegação de violação de marca, se ele teria maior chance de êxito, né? Se isso influenciaria no resultado, ou para o êxito ou para o não êxito, né? Queria saber se havia relevância estatística entre essas variáveis. E, por último, eu queria saber se a variável perícia influenciava no resultado também, né? Se havendo perícia, né, na fase de instrução, de conhecimento, se isso resultava numa maior ou menor chance de ganhar a ação. E aí eu fiz isso utilizando para passar por esses julgados. O que eu fiz? Como é que você detecta num julgado se a tese jurídica está fundada ou baseada na questão da cor? Qual é a metodologia que se usa para isso? Eu fui buscar um pouco isso, eu já conhecia um pouquinho de processamento de linguagem natural, de programação, mas eu fui buscar e tem inúmeras metodologias para você fazer isso, algumas que vão do bem simples ao ultra complexo. Como eu não queria transformar o meu trabalho numa discussão metodológica interminável, eu optei pelo relativamente simples, né? Um método meio consagrado, digamos assim, na área de processamento de linguagem natural, que é a frequência relativa de palavras, que às vezes só de falar nisso a pessoa já entende do que se trata. Eu pego um texto, eu vejo a frequência relativa daquela palavra, ou seja, quantas vezes a palavra aparece em relação ao total de palavras do texto, né? Aquilo me dá um peso que aquela palavra tem no texto, e, na verdade, eu não busco apenas por uma palavra, eu busco por ela e por seus sinônimos, né? Eu busco dentro de um campo semântico dela. Esses sinônimos a gente tem que montar na mão, a gente monta um dicionário. Às vezes, a escolha desses sinônimos até pode ser uma falha metodológica do projeto, e sem dúvida é uma questão metodológica a ser tratada, mas no meu caso não foi muito difícil, era buscar por cor, cores, matizes, eu busquei todos os sinônimos de cor e busquei pelas cores, pelos nomes das cores, amarelo, vermelho, roxo, etc. E todas essas palavras juntas significariam entre aspas, cor, né? Então, isso me daria o peso de que cor tem em cada um daqueles julgados. A mesma coisa eu fiz com marca. Toda vez que aparecia marca, signo distintivo, marcário, eu fiz um pequeno dicionário e também fazia a frequência relativa dessas palavras, e assim eu atribuía um peso àquele julgado. Um peso em relação a essas teses jurídicas, esses elementos jurídicos
da cor e da marca, e a mesma coisa da perícia. A perícia não precisou ser feita automaticamente, porque na própria leitura a gente já marcava, na leitura do acórdão, eu já marcava se teve perícia ou não. Muito bem, aí a partir dessa, uma vez dado esse peso, que é uma... isso é muito utilizado em processamento de linguagem natural, tá? É considerado um dos métodos mais assim, simples, mas porém eficiente. Aquele negócio que é o velho método que sempre que funciona, que dá bons resultados. Porque, via de regra, se uma palavra e seus sinônimos e seu campo semântico está muito presente num texto, significa que aquele texto versa principalmente sobre aquilo. E se aquela palavra é muito escassa, muito ausente, é sinal de que aquele texto provavelmente fala principalmente sobre outro assunto, não sobre aquilo. Isso, claro, tem suas exceções, né? O juiz pode, por exemplo, falar para caramba sobre outras coisas que foram levantadas e no final ele dizer, mas o que realmente me convenceu foi a cor, foi a cópia da cor. A cor só aparece uma vez no texto, mas o juiz está dizendo que foi o elemento de convencimento dele. Isso aí é também uma limitação metodológica, mas que, na verdade, isso acaba sendo diluído pelo volume de julgados que você trata. Estatisticamente, esse tipo de coisa é rara, então a gente tem a contagem de palavras relativas no texto como uma forma bem segura de você determinar a importância daquele elemento no julgado. E aí, a partir disso, eu apliquei algumas fórmulas estatísticas. Você precisa verificar se a distribuição é normal, se não é normal. Se for normal, você faz um tipo de teste. Se não for normal, você faz outro tipo de teste. E, para isso, eu utilizei a linguagem R. Tá? Eu desenvolvi um script na linguagem R, usando o RStudio. R é uma linguagem de programação que é bastante acessível, assim, é relativamente fácil de entender. Ela roda dentro de um ambiente chamado RStudio, que é fácil de instalar também. Isso permite que a pessoa pegue o código da dissertação, jogue lá no RStudio, ela consiga rodar e obter os mesmos resultados. E, ao mesmo tempo, é uma linguagem rápida de se prototipar. É uma linguagem pouco verborrágica e ela já tem todas as bibliotecas para fazer esse tratamento estatístico. Então, você quer fazer um teste de Pearson, por exemplo, você bota lá só Pearson, abre parênteses, diz qual é o dataset que você quer, o data frame onde você quer aplicar o teste, e ele, pum, já te dá o resultado. Então, tem bibliotecas para todos os testes estatísticos que você precisa fazer. Eu esperava, ao iniciar o trabalho, eu esperava encontrar relevância estatística entre essas palavras, né? Entre a frequência dessas palavras no texto e o resultado. Eu achava que os casos de perícia teriam maior chance de ser julgados a favor do autor, a favor de quem queria reconhecimento da violação de trade dress. Eu achava que os casos em que houvesse grande intensidade da questão da marca, a marca fosse um elemento forte no julgado, eu achava que haveria maior propensão do magistrado a entender que há violação de trade dress. Porque a marca é uma coisa muito forte, né? Então, se há uma proximidade, uma similaridade entre as marcas, fica a questão do trade dress fica mais reforçada ainda. Talvez seja o link mais forte de trade dress. Então, eu achava que haveria. Para minha surpresa, não havia. Os testes indicaram que isso não acontecia. Independente da frequência relativa, né, de marca, ou de cor, ou de perícia, os julgados costumavam ser os mesmos. Os julgados costumavam... não havia viés, na verdade não é que costumavam ser os mesmos, não havia uma relevância estatística. Para isso você faz um teste estatístico em que você determina que você tem duas variáveis, né, para fazer esse tipo de comparação. Você tem a variável independente e a variável dependente, que é o resultado. E o teste estatístico verifica se essas variáveis têm correlação ou relação estatisticamente significante, se uma está influenciando na outra. Então, no caso, eu tinha uma variável que era a frequência relativa da palavra cor, queria saber se ela estava relacionada com a variável resultado do processo. E, para minha surpresa, descobri que
Eu achava que o trabalho ficaria mais legal se eu descobrisse justamente que tinha, né, a relação, que arguir sobre marca, argumentar sobre marca teria mais relação, te daria mais chance de ganhar, mas fiquei surpreso, até porque seria mais fácil até ter cometido um erro e chegar à conclusão de que havia interferência estatística, e na verdade não há. Os testes mostraram bem claramente que não havia. O que eu descobri é que existe uma tendência maior de se julgar a favor do autor no Tribunal de São Paulo, que eu também fiz esse perfil do julgado, né? Se São Paulo ou Rio de Janeiro tinha um viés maior pró-autor, no caso de trade dress. São Paulo tem muito mais ação, tem essa questão, a amostragem de São Paulo é maior, mais que o dobro do Rio, não, é mais ou menos o dobro. Mas mesmo assim, os jogadores em São Paulo têm maior propensão de dar ações de trade dress. Então, se você puder escolher o foro para litigar em ações de trade dress, você escolheria São Paulo. Essa é uma das coisas que a jurimetria possibilita, é justamente você entender como é que o tribunal se comporta, como é que o julgador se comporta. Eu acho que mais até do que o tribunal, é mais rico você entrar na cabeça do julgador, né? Entender como é que ele se comporta nas ações similares à sua, para entender qual é a sua chance de ganhar no futuro e a sua chance de perder, porque existe muita discricionariedade, né, no julgador, a jurisprudência é muito fragmentada no Brasil, começando pelo STF, né, nessa corte máxima, onde a gente tem julgamentos apertados para um lado ou para o outro, demonstra que os nossos julgadores não se entendem. E em ações como essa, que dão uma grande subjetividade para o jogador analisar, então é pior ainda, né? Ele fica dependendo é basicamente ele olhando assim, dizendo, tem cara de violação, não tem cara de violação. Os jogadores, enfim, ao final do trabalho, eu fiquei com a conclusão de que havia aí muito mais a ser estudado, que o assunto era muito rico, né, que seria muito importante a gente entender melhor por que os jogadores decidem da maneira que eles decidem, e que isso pode ser feito com tecnologia, né? Então, eu até eu já tinha na cabeça a ideia, eu comecei uma empresa que hoje está no ar, aproveito para fazer uma pequena publicidade dela aqui, quem quiser acessar se chama jurisbot.com.br, e você entra lá e você classifica qual é a sua ação. Se você já souber qual é o seu magistrado, você pode buscar pelo seu magistrado, e aí ela analisa qual é o comportamento dele e te diz exatamente qual é a sua chance de êxito, te diz o tempo médio de duração daquela ação e te diz os valores médios de condenação que aquele magistrado costuma dar. Então é isso. Aí eu desenvolvi isso aí, que acabou se transformando num negócio, e acredito que a gente vai caminhar bastante nos próximos anos em melhorias de processamento de linguagem natural, e aos pouquinhos a gente vai ter as máquinas conseguindo extrair informações realmente que hoje você só extrai com o olho humano, mas aos poucos as máquinas vão conseguir extrair também, a gente vai ter um salto no entendimento da jurisprudência, do comportamento dos tribunais, até como peticionar, né? Uma das coisas que a gente estava cogitando no nosso sistema, a gente consegue descobrir, olhando as ações, né, de um determinado tipo de ação, a gente consegue ver quem é que ganha mais, que é o advogado que tem mais êxito naquele tipo de ação. E aí você consegue ter acesso à petição do advogado, né? As petições são livres, fora o segredo de justiça, você consegue ter acesso à petição do advogado que mais ganha aquele tipo de ação e consegue avaliar quais são os elementos jurídicos, quais são as coisas que ele usa, e consegue colocar isso nas suas próprias peças processuais também, para maximizar as suas chances de êxito, inclusive se baseando no julgador que você está, né, no jogador com o qual você está dialogando. Que alguns, certamente nos Estados Unidos, eles, por exemplo, hoje em dia estão fazendo um profiling do jogador, se ele é conservador, se ele é progressista, liberal,
e aí os advogados já estão adaptando as suas petições para o viés político do julgador, evitando certas expressões ou usando certas expressões, dependendo do viés daquele julgador, né? Os Estados Unidos hoje é o epicentro, sem dúvida, de uma turbulência política muito grande entre esquerda e direita, que já vem de algum tempo, foi exacerbada aí nessa loucura da Covid, mas já estão usando para isso. Você faz análise do texto para verificar se aquele texto é de uma pessoa, você analisa os julgados e consegue dizer se aquela pessoa é de esquerda ou de direita, se é republicano, se é democrata. Então, assim, a inteligência artificial e especialmente a área de processamento de linguagem natural vão trazer possibilidades muito grandes de mudança na forma como a gente vê e pratica o direito nos anos que virão. É isso, pessoal. Alguém agora gostaria de abrir para perguntas, dúvidas? Eu estou falando há um tempão, você já deve estar quase dormindo. Estou acordadíssima aqui, Edu. Só estou com uma dúvida aqui que você falou no site, eu não peguei. Eu queria que você botasse aí no chat para a gente acessar ele mais facilmente. No chat aí da nossa conversa. Sim, o endereço, vamos lá, é esse aqui. Como vocês sabem, não é necessário digitar www, tá? O www é opcional, mas eu coloco aqui jurisbot.com.br. Mas basta digitar jurisbot.com.br que você chega lá no site. O site está totalmente gratuito, tá? Ele é aberto ao público, você pode entrar lá. Quem não é advogado, talvez tenha um pouquinho de dificuldade de lidar com alguns campos de filtro, de pesquisa. Tem que entender melhor do que se trata. Mas se a sua ação já foi distribuída, você pode pegar lá na distribuição, vão estar todos os dados que você precisa para fazer o preenchimento, você vai ter ali, conseguir usar o sistema mesmo não sendo advogado. Legal. Eduardo, eu queria te agradecer. Eu fiz aqui umas anotações. Hoje mesmo eu recebi uma notificação de uma marca que estava totalmente desimpedida. Aí veio a notificação porque ela copiava as cores da logomarca do principal fabricante do produto no Brasil. Aí não tinha como a gente fazer, né? Então é um desafio para a gente que trabalha com isso também, porque a marca estava desimpedida, como que eu ia saber quem era a pessoa, né? Mas não tinha como, a gente olha a cor do concorrente, duas cores combinadas ainda, e não tem o que fazer, e provavelmente não vai ser ação de marca, mas vai cair lá na ação de concorrência desleal, e o aproveitamento de trade dress, e como você falou, a cor é relevante, então, para os julgadores ali do Rio e São Paulo, né? E seria Rio. Não, eu diria pelo contrário, a cor não é relevante. Não é relevante? Não. O fato de haver uma violação da cor ou não se mostrou relevante na decisão do julgador. Tinha entendido que a cor aparecia muito e por isso era relevante. Tem uns clássicos, né, tipo Brahma, Itaipava, Santander e Bradesco brigando por causa do vermelho, que a gente sabe que não dá. Não, mas esse caso aí vai bater porque são duas cores, laranja e rosa, combinadas, e eu acho que não vai ter jeito. Mas, assim, desistir da marca agora, mandar o cliente fazer uma logomarca nova, né? Então, para a gente que trabalha com isso, assim, parecer cedeu que a marca dava disponível para registro, então a gente foge um pouco ali, propriedade industrial, vai um pouquinho mais além ali, aproveitamento mesmo nesses casos, é um item a mais. O que eu queria te perguntar é assim, a gente acompanhou a tua dissertação, né, no mestrado, estudando trade dress, concorrência desleal, fazendo toda essa análise de todos os julgados Rio São Paulo, deu 5 anos que você falou, né? Deve ter dado trabalho. Foram 3 anos de julgado. Aí, como que você estendeu isso para poder, para as outras áreas do juiz, para fazer de outras áreas, né, de direito para poder fazer seu software? Como que foi para, tipo, direito do consumidor, direito de trânsito, o Jurisbot já está abrangendo? Não, o que acontece? No Jurisbot, a gente hoje não faz identificação de teses jurídicas ou de elementos jurídicos de argumentação, tá? Por exemplo, se você está argumentando com base no artigo 124 da LPI, a gente não diz isso. A gente só diz se você ganha ou se você perde. E hoje a gente só trabalha com juizado especial, cível, tá?
o juizado especial tem um procedimento mais simplificado, a justiça comum ela é muito convoluta, né? Então, você descobrir qual foi o resultado final na justiça comum exige um tratamento de uma série de etapas processuais e às vezes, mais de uma sentença. Às vezes tem denunciação da lide, intervenção de terceiros. O texto da justiça comum ele é muito mais complicado, então a gente ainda está trabalhando nisso. Hoje a gente consegue trabalhar no texto dos juizados especiais, que são mais simples. Então, o que a gente diz é o seguinte, que a gente analisa os julgados, a gente tem hoje mais ou menos 4 milhões e pouco de julgados na base, a gente analisa esses julgados e para cada um deles a gente diz se foi êxito, né, vitória do autor, ou êxito parcial, ou não êxito. E aí não êxito pode ter sido por extinção da ação, sem julgamento do mérito, ou pode ter sido por um acordo, né? A gente considera aí que a gente identifica que houve acordo, mas a gente não tem acesso aos termos do acordo. Então, no caso de acordo, a gente não sabe o que aconteceu ali, a gente só sabe dizer que houve acordo. Mas quando tem sentença, a gente consegue... E aí, no texto da sentença, a gente consegue também extrair os valores de condenação. Isso aí foi bem complicado de fazer, e a gente ainda não tem uma margem tão boa. A gente tem uma margem de acerto de mais ou menos 85%. Tá? O nosso acerto na classificação de êxito ou não é de 96%. 94%. A gente tem 6% de margem de erro. 94% de acerto. Na extração do valor de condenação, a gente tem acerto na faixa de 85%. Tá? A gente não extrai, o que a gente não extrai, por exemplo, é multa, se o juiz condena em multa diária. A gente não tem como dizer se houve aplicação ou não da multa diária, naquele texto a gente não calcula. Entendeu? Mas algumas coisas a gente calcula. E o tempo de duração da ação é algo relativamente simples também. Você vê qual foi a data de distribuição, você vê qual foi a data de sentença, se houve recurso nominado ou não, e você verifica qual foi o tempo de duração da ação. E aí você verifica de magistrado para magistrado o tempo de... A gente faz um histograma de duração da ação. Né? A maioria dos processos são julgados aí entre 4 e 6 meses. Isso aparece lá no histograma como uma barra grande na faixa de 4 a 6 meses. E aí você vê que o histograma muda bastante de magistrado para magistrado. Alguns magistrados são mais produtivos e julgam rápido, e outros têm um histograma com um processo acima de 1 ano enorme. Então, é isso que a gente oferece hoje de informação. Agora, a nossa próxima etapa é colocar mais tribunais na nossa base e partir para uma análise mais aprofundada da linguagem natural do texto, para tentar descobrir por que aquele julgado, por que aquele juiz julgou daquela maneira, né? Qual foram os elementos. Para o caso de eu ter que peticionar, eu sei, eu tenho que citar isso aqui, o juiz leva isso aqui em consideração, o juiz normalmente dá a inversão do ônus da prova, não dá a inversão do ônus da prova, o juiz aceita a teoria da perda de uma chance, na maioria das alegações, não aceita, ele refuta essa teoria. Então, a gente pretende, aos poucos, começar a identificar essas coisas no texto e verificar como é que o jogador pensa, digamos assim, com um nível de precisão, né, de profundidade maior. Hoje a gente não consegue fazer isso ainda e eu diria que poucas pessoas conseguem. Na tomada de decisão é muito legal mesmo. Até para pôr qual valor que a gente vai pôr na causa, a gente já fica em dúvida, né? Que valor eu coloco? E depois tudo isso, a gente já sabe mais ou menos quando é condenação, até aí já e é muito importante para fazer acordo, né? Porque se você sabe que um juiz costuma julgar contra você, você já fica mais inclinado a aceitar um acordo. E para você ter ideia de quais seriam os valores ideais de acordo, você precisa saber como é que aquele juiz julga quando ele dá indenização, quando ele condena. Então, se um juiz condena em 5 mil o tempo inteiro, se a maior parte das condenações dele por dano moral, por exemplo, são de 5 mil reais, não vale a pena eu aceitar. E ele julga a meu favor em 80% das vezes, ou 70% das vezes, como a gente vê em vários magistrados, são super pró-consumidor. Eu, como consumidor, não preciso aceitar um acordo de 500 reais, de 1.000 reais, porque eu tenho uma chance muito maior de ganhar. Eu tenho uma chance, fazendo uma matemática bem básica, eu tenho 60% de 5 mil reais meio que garantido. E a minha chance é 60% de 5 mil reais, 3 mil reais. Então,
um acordo na faixa de R$3.000 está fazendo sentido matematicamente falando, né? Olhando friamente para os números, sem entrar, claro. Mas aí é que entra a análise do advogado, porque o objetivo do sistema não é substituir o advogado, substituir a análise, a visão do advogado. É dar para o advogado pelo menos um norte, o advogado saber mais ou menos como é que aquele juiz se comporta, para que depois ele possa então ir olhar no caso concreto se ele tem elementos, até comparando com quem ganha e com quem perde, se ele tem os elementos suficientes que agradam aquele juiz, né? Esse é o próximo passo que a gente quer chegar. A gente quer ajudar os advogados a agradarem os juízes, a falarem o que os juízes gostam de ouvir nos casos em que eles julgam a seu favor, né? Porque o juiz é um ser humano, sem dúvida, tem opiniões, o direito é cheio de teses, né? Tem tese para tudo, e normalmente as teses têm 3 correntes, né? Tem a corrente... Estudar trade dress de Rio, São Paulo é uma coisa, agora você vem estudar isso aqui nos tribunais do Paraná, né? Tipo, no estadual aqui, você vai ver de tudo, não vai ter como fazer parâmetro, não. Não, com certeza, por isso que é importante a gente colocar outros tribunais na base, por isso que é importante você estudar o seu tribunal, porque tem diferença gritante entre juízes do próprio tribunal, entre desembargadores do próprio tribunal. Não vai ter entre tribunais? Você acha que no Paraná julga-se da mesma forma que se julga no Acre? Certamente não, né? Aqui o Paraná ainda precisa avançar muito na área de propriedade industrial de juiz, né? A gente não compara ainda com Rio, São Paulo, não. É bem... A gente já sabe que provavelmente vai subir, né? A gente não espera nada, nada, na verdade, vai loteria mesmo, total. É difícil. Faz parte, né? Faz parte de lidar com o judiciário. O judiciário é feito de seres humanos. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta? Uma dúvida, uma angústia? Eu até ia comentar sobre uma coisa, mas eu acho que já foi meio respondido na sua própria resposta, que seria com relação a justamente a estratégia para o advogado tomar quando ele vai entrar com uma ação. Porque logo me sobe a hipótese de você fazer um estudo sobre as ações para você obter uma prova, né, uma ação de obtenção de provas. O quanto que isso pesa na hora de entrar com uma ação, você conseguir algo favorável, seja, por exemplo, uma decisão relacionada a um plágio, alguma coisa mais para direito autoral, ou mesmo para você averiguar uma violação de patente. O quanto que isso teria de peso para o juiz que recebe essa ação depois. O quanto que isso teria de realmente porcentagem, alguma coisa assim. Você consegue vislumbrar a possibilidade de fazer um estudo sobre isso, alguma coisa nesse sentido. Sim, sem dúvida. E você pode ganhar tempo, né? Você sabendo que um juiz, por exemplo, nunca dá uma certa liminar, você nem fica estudando, arrumando jurisprudência para provar nem nada, porque você sabe que ele não dá, ou que se ele refuta uma determinada tese não, em todos os seus julgados, não é no seu caso que ele vai mudar de ideia, né? A menos que aconteça alguma coisa esquisita, como a gente sabe que acontece. Mas, enfim, né, se o comportamento do juiz é constante e é preditível, isso te poupa tempo, às vezes nem tentar determinadas medidas que você sabe que não vão ser bem sucedidas e que podem até acabar antagonizando, digamos assim, o magistrado, né? A grande dificuldade, assim, hoje em dia é o seguinte: o acesso aos dados não é nada fácil. A gente precisa ter robôs entrando no site dos tribunais. Os robôs precisam pular inúmeros obstáculos. A gente precisa fazer um monte de coisa, quebrar reCAPTCHA, precisa acessar só no horário de madrugada. A forma como os dados são apresentados, às vezes os dados vêm com erro, as ações vêm classificadas erradas do próprio tribunal. Então, assim, o problema é que o judiciário ainda é bem bagunçado e o acesso aos dados não é nada facilitado. E cada tribunal é um sistema, é um problema, e para cada tribunal você tem que manter um robô, e o tribunal às vezes muda um negocinho lá na página. Se ele muda um elementozinho de lugar na página, você tem que mudar o seu robô, atualizar o seu robô para ele continuar tendo sucesso na obtenção dos dados, que a gente chama de data mining. Então, é muito trabalhoso, essa parte acaba tomando muito tempo e trabalho quando não deveria, né? Esses dados são públicos, deveriam ser de mais fácil acesso, deveriam até estar disponíveis para download. Como ainda que eu tivesse que pagar uma taxa, são
300 GB de dados. Tá bom, quanto é que é para baixar 300 GB? R$500, R$800? A gente paga a taxa e baixa esses dados. Deveria ser a regra, mas os tribunais estão procurando dificultar ao máximo, né? E a gente não sabe se isso aí vai continuar dessa maneira. Não diria nem que os tribunais dificultam ao máximo. O software que cada um usa já dificulta a vida de todo mundo, né? Sim, pois é. E até tem algumas questões, enfim. Pode até haver um conflito de interesse do tribunal entre né, o acesso amplo a essa informação e essa transparência toda. O tribunal pode não querer. Você, por exemplo, vai detectar os juízes que mais produzem, os que menos produzem, você vai poder fazer um ranking dos juízes, você vai poder verificar se juízes tendem a julgar muito fora do padrão. Você pode, inclusive, detectar fraudes, você pode detectar se juízes julgam muito fora do padrão quando um determinado réu está presente, né? Ou quando um determinado autor está presente, e aí aquilo ali sai tanto da curva que a explicação passa a ser algum tipo de mágica que aquele réu, que aquele autor está fazendo, né? Algum feitiço que ele aprendeu em Hogwarts. E aí pode ser que não haja interesse de inúmeros atores no judiciário, ou até fora do judiciário, em ter esse grau de escrutínio das decisões, né? Além do que, existe uma preocupação, os juízes têm uma preocupação com a sua independência, né? Eles não querem dizer que eles estão adstritos às suas decisões anteriores, que cada caso é um caso, e que ele pode mudar de ideia, e que ele pode dar mais peso a uma prova em um caso que na outra, porque é um elemento de convencimento dele, e ele tem razão, é assim que o nosso ordenamento jurídico é montado, ele está dentro, de fato, do direito dele de julgar da forma mais diferente possível, até em casos que nos pareçam idênticos. Mas é assim. O legal é que esse sistema vai poder ajudar os advogados, né? Não digo só o meu sistema, tá? Porque eu não sou o Elon Musk da SpaceX, não. Tem várias outras pessoas fazendo coisas parecidas. A gente tem concorrentes, inclusive um dos nossos concorrentes é uma das maiores empresas de software do Brasil, simplesmente, que é a Softplan, que é a empresa que faz o site do Tribunal de São Paulo. Então, a Softplan, ela não tem, provavelmente, que pular todos os obstáculos que a gente tem para obter os dados dos processos, porque ela gerencia os processos de São Paulo, ela cuida da infra do processo de São Paulo. Não sei se ela mantém essa... Enfim, não quero falar mal de ninguém. Ainda mais sendo gravado. Deve ser mais fácil para eles, deve ser. Não sei. Eu imagino que o contrato deles com o tribunal proíba eles de usar esses dados, que eles tenham que fazer robôs como a gente faz. Agora, se eles realmente fazem ou não, eles são outros 500. Eu sei que o tribunal sabe, que eles fazem bastante marketing, e tem outras empresas tentando fazer isso e tal. E eu acho que isso, aos poucos, vai se tornar uma área cada vez mais importante no direito, né? Você cada vez mais vai estar baseado em evidências. A Edmila brincou que eu fiz medicina, né, 2 anos, e de fato não foi brincadeira, eu fiz mesmo, 2 anos de medicina antes de fazer direito. E eu entrei na medicina de início pensando em trabalhar com pesquisa, então eu fui logo estagiar nos laboratórios lá, estagiei em laboratórios de bioquímica, de histologia, e a gente lia muito paper. Os primeiros 2 anos de medicina você praticamente lê paper o tempo inteiro. Então você se acostuma muito com o método científico, de formular hipóteses, testar hipóteses mensuráveis e, a partir delas, decidir se algo é verdade ou não. E aí você constrói as teorias. E eu senti muita falta disso no direito muito achismo, às vezes, né? Muito baseado no que um autor de peso havia escrito, e aí, pelo fato dele ser um autor de peso, um grande estudioso, ele tem uma grande influência no pensamento, e não se leva em consideração outros fatores, até quantitativos, qualitativos, que poderiam servir na análise. Então, eu trouxe um pouco desse raciocínio, acabei trazendo um pouquinho desse raciocínio para o direito, quando eu fui fazer o mestrado, e busquei justamente uma forma de quantificar, de uma análise mais objetiva do direito, que eu brinquei chamar de direito baseado em evidências, com a medicina baseada em evidências, né? Porque eu acho que isso enriquece a prática advocatícia e enriquece também a segurança jurídica. A gente entendendo melhor a jurisprudência, tendo uma jurisprudência mais uniforme, né, você tem mais segurança jurídica. Hoje a gente tem um casuísmo jurídico muito grande.
Isso não é bom para ninguém, não é bom para os negócios, não é bom para o povo, não é bom para ninguém. Então, Fazer de uma certa pergunta? maneira... Pode? Claro, Nath, você pode fazer quantas quiser. Edu, você arrasou mais uma vez, sensacional, profissional brilhante, incrível, colega muito fantástico. Só Mas tenho isso não é uma elogios para pergunta. você. Isso não é uma Não, pergunta, mas isso é uma afirmação. isso vem para, como dizem nós aqui mineiros, para carcar o que eu vou falar, sabe? Ah, tá. Entendi. Tô dando uma olhadinha no site aqui de vocês, muito massa. Tem uma observação no final falando assim, que essa versão ela é gratuita, né, para teste e que a partir de certo momento ou ela vai ficar disponível, né, na forma gratuita ou vai ficar limitada e tarará, tarará. Qual que é a expectativa de vocês para um lançamento de uma versão que vocês vão dizer assim, essa aqui eu vou cobrar por ela? Olha, Nath, a nossa expectativa era final do ano, virada do ano, início do ano que vem. Mas essa pandemia tirou a coisa um pouquinho dos trilhos, porque a gente teve naturalmente que diminuir um pouco o ritmo. Tá todo mundo com problema, as crianças não estão indo para a escola, os desenvolvedores estão demorando mais para responder, eu estou ferradaço, eu estou alfabetizando a minha filha praticamente, porque ela está sendo alfabetizada online. Eu imagino que eu vou colocar Nossa, uma criança de 7 anos hiperativa para ser alfabetizada online, impossível. que beleza. Então, e esse problema os meus sócios estão tendo e as pessoas, os nossos colaboradores estão tendo. Então, acabou que a gente teve que tirar um pouco o pé do acelerador nessa época. E a expectativa é que no início do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, a gente já tenha algo que a gente considere bom o suficiente para cobrar. Hoje, não é que o nosso sistema hoje esteja ruim, o nosso sistema hoje está muito bom. O problema é que a gente tem poucos tribunais na base, né? E a gente queria que as pessoas percebessem aos pouquinhos assim, como criasse uma cultura de uso do sistema. Por isso a intenção de deixar ele aberto, porque a gente queria que as pessoas usassem, vissem como funciona, vissem que é um auxílio, que é um aliado e que não é um sistema para tomar decisões para você, etc. Então a gente quis O deixar o próprio uso é máximo um tempo. baita teaser, né? Você aguça a curiosidade das pessoas, o negócio vai se, né, se proliferando Isso, e de repente isso exatamente. é uma forma de propaganda por si só. Sim, Massa exatamente. demais, parabéns, viu? Tô achando muito massa. Eu não atuo no judiciário, meu negócio é muito consultivo, contratual, Uhum. vocês sabem disso, mas estou recomendando aqui a todos os colegas, como eu falei, juízes, inclusive, para ficarem de olho aí, porque realmente é o futuro e eu acho que você pegou o veião disso aí, você vai longe, cara. Obrigado, Nath. Só esconde dos juízes, não vamos mostrar para os juízes, não, mostra só para os advogados. Você é bobo, sou. Você tem que ver também. Não, os juízes, eles inclusive como eles estão muito sobrecarregados de trabalho, eles estão olhando com bons olhos essa utilização de inteligência artificial para ajudar eles a fazer sentença, etc. Eles não estão Eu penso que é uma contra a excelente tecnologia. ferramenta de uso, inclusive para os juízes, porque para você, né, você está ali julgando uma ação. Suponhamos que você é um juiz que começou agora, você estava fazendo a sua carreira. Que massa você ter uma ferramenta para você ver, né? O que está rolando, o que os tribunais estão dizendo, quais os juízes que você admira, como que eles julgam aquele determinado tipo de ação, tarará. Isso é massa também para o Sim, trabalho sim. deles, Sem né? dúvida. A gente quer colocar logo justiça estadual comum, né, na base também, quem sabe justiça federal, mas o processo civil é extremamente complexo e o tratamento automatizado das coisas, para você ter boas margens de acerto, né, margem de erro pequena, não é nada trivial de se fazer. Então, assim, tem muito trabalho pela frente. Essa era outra pergunta minha. Que tipo de justiça vocês estão focando agora? Se trabalhista está aí, se de repente só empresarial, só civil, o que Não, que é? a gente não tá, a gente está focando só em juizado especial, porque é um tratamento que a gente consegue fazer com um altíssimo grau de precisão, de confiabilidade, e a gente está focando agora em colocar a justiça comum civil, tá? As ações cíveis da justiça comum. A gente tem grande foco, claro, em ações de consumidor, em ações que envolvam empresas, né? Ações repetitivas que envolvam empresas, porque certamente tem interesse muito grande do que ações, digamos assim, se eu colocasse ações de trade dress na base, considerando que em 3 anos foram 97 julgados de trade dress, o interesse talvez não seja tão grande. Então, a gente está buscando
colocar ações e tratar ações que tenham um interesse grande. A gente não está indo para a área trabalhista por 2 motivos. Primeiro, porque eu não entendo absolutamente nada de trabalhista, e segundo, porque já existe um bom concorrente meu, uma pessoa que eu conheço, que está fazendo isso na área trabalhista e está fazendo de maneira muito competente, ela é muito boa. Então, eu decidi não concorrer com ela e estou dando, graças a Deus, que ela também não está concorrendo comigo. A gente está atacando problemas, lados diferentes do problema. E quem sabe a gente vai se encontrar. Muito bom. Muito legal. Uma reflexão sobre o futuro do direito no presente, né? A gente vai ter que se adaptar a isso uma hora ou outra. Então, já vamos começar a olhar o Júlio Flock, com certeza. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Vou agradecer, então, Eduardo, por você ter aceitado meu convite novamente. Vai falar? Agora o doutor falando. Oi? Agora o doutor falando. Agora eu tenho que fazer meu doutorado, está enfileirado aqui. O Covid tirou esses planos da reta por esse ano, mas ano que vem... Você vai fazer junto com a Edmila, que eu tô incentivando ela a entrar também, voltar lá para o INPI. Ela gosta do Rio, afinal de contas. Pois é, eu acho que ela devia voltar, sim. Eu faço coro. Mas, tal qual a Nath, o Eduardo, eu gostaria muito de parabenizá-lo pelo sistema. Eu já tinha visto, porque você já tinha me mandado, não sei se foi para mim especificamente, você tinha mandado lá no grupo, né, do mestrado, que a gente ainda, de vez em quando, até de vez em quando ainda acessa, porque me deu uma paralisada, assim, parece, né? Mas eu já tinha até visto, já tinha entrado lá no site, já tinha feito uns testes lá. Eu acho que você tem bastante caminhada ainda, porque, como bem disse a Natália, né, tem muita área, e eu acho que se você for investir mesmo no sistema, assim, você vai ter uma ferramenta, você vai ser o dono da ferramenta, e nós, os usuários, teremos uma ferramenta de muita utilidade para quem lida no dia a dia. Por isso eu até concordo com você, com a Nath, na questão dos juízes, em que pese que eu tenho uma certa reserva com os juízes, porque, né, eu sou aquele que ainda estou naquela vibe, né? 50% dos juízes acham que são deuses, os outros 50% têm certeza. Então, é complicado. Mas eu acho que assim, vale muito a ferramenta, eu acho que vai ser muito útil. Para quem tiver interesse de utilizar, eu acho que vai se dar muito bem no uso dela. E eu acredito, né, como você ainda está numa fase embrionária, porque eu acho que né, você está ainda na gestação do filho, quando esse filho nascer mesmo e você tiver uma base bastante robusta de decisões e tiver conseguido mapeá-las todas e fazer rodar a sua inteligência nele, eu acho que vai ser uma ferramenta sensacional. Eu acho que, assim, não tenho dúvida nenhuma de que vai ser muito bom. Pelo que eu vi, pelo que eu manuseei lá, né, eu acho bastante interessante. Não utilizei para casos próprios meus, até porque, você me falou, a base sua hoje se utiliza Rio, São Paulo, eu não tenho... Eu estou fora, né, como diz a Nath, nós no Mineirês aqui, a gente está fora da sua base ainda, mas também espero que você traga essa experiência para o nosso Mineirês aqui também. Mas não se sinta discriminado, não. A gente já tem o robozinho do TJ de Minas, ele já está rodando, a gente já fez teste, está rodando, e aos pouquinhos a gente está montando a base de Minas, e daqui a pouco a base de Minas vai estar online. Daqui a pouco vocês vão estar incluídos, pelo menos o juizado especial civil, né? Depois a gente vai começar a justiça comum, mas daqui a pouco Minas é o próximo tribunal da base. E depois a gente vai colocar Paraná e o estado do Nordeste também. A gente ainda não sabe se Bahia, Pernambuco. Show de bola. Parabéns mais uma vez. A gente vai matando um leão por dia, mas um de cada vez. Um aspirante à medicina, advogado que resolveu programar. Pois é, né? Você vê as curvas que a vida dá, né? E ainda é educador infantil.
nas horas Ainda vagas. bem que ele desistiu da medicina. E ainda estou aqui fazendo um curso de pedagogia da alfabetização, né? Que está sendo uma Nossa, experiência ótima. é o meu maior desafio, essa em casa, com as crianças. Beleza. Obrigada. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Espero que tenha. Eu vi aqui no chat que alguém falou que a dissertação não está lá no INP na biblioteca. Mas eu já mandei versão final para o Edmilson. Ele já me deu o certificado de entrega. Eu ainda só não pedi o meu diploma, porque nessa correria aí do Covid eu acabei não pedindo diploma, mas eu já estou com um certificado de entrega e já era para estar lá. Eu vou ter que tentar entender porque não está. Eu vou aproveitar, vou perguntar daí, mas depois você manda, que daí eu compartilho aqui, que eu tenho o WhatsApp do Paulo. Sim, perfeito. Eu mando para a Edmila e ela pode colocar online aí para quem quiser. Pra quem quiser dormir, tiver com insônia de noite, aí você pega, senta no sofá com ela. Começa. As primeiras 10 páginas vão ser melhor do que qualquer calmante aí de farmácia. Já tá o 10º sono. Tá ótimo. Gente, obrigada, então. Então tá, pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado aí por prestigiar o evento, Edmila. Bom rever vocês, bom rever o Wander, a Natália, mesmo que a Natália não tenha ligado a câmera dela, que eu considero imperdoável, mas ainda assim foi bom revê-la. Ela cansou dos memes ontem. Beleza, então, gente, muito obrigada. Tá bom, pessoal, boa noite para todos e um bom final de semana.